Boa tarde. Boa tarde. Já estamos na gravação aí? Já? Então, boa tarde. Vamos dar início a essa mesa, que vai ser uma mesa extremamente interessante e que nós temos aqui pessoas muito talentosas. Acho que as pessoas mais talentosas de cada ramo de atividade dessas que a gente tem no Rio de Janeiro e talvez no Brasil. E eu acho que vocês vão ficar satisfeitos com o que vocês vão ver. Nós vamos tentar fazer uma apresentação meio cronológica para que vocês entendam como é que aconteceu essa situação de... A gente tem sempre a necessidade de mostrar o projeto antes. O cliente tem muita dificuldade de ler plantas, de ver plantas, mas imagens... maquetes, eles têm uma facilidade, diria, maior, não é boa o suficiente, mas é um pouco melhor. Então, aqui a gente tem o Nelson Sadala, que é da turma de 72, aqui da escola, o Rodrigo Sadala, que é de outra geração, duas gerações depois, são duas gerações depois aqui, gerações FAO, que é formado em 2011. A gente tem o Bruno. Tá ali o Bruno. 97. O Bruno é formado em 97, entrou em 92, saiu em 97, e é de uma geração intermediária. E tem o Luciano, que é quase da geração... uma geração entre todos aí, que saiu em 93, né? Então, o Nelson Sadala era quase um sinônimo de perspectiva, é um sinônimo de perspectiva até hoje, de perspectiva de imagem, de mostrar imagens, croquis, etc., fazer a idealização do projeto tanto para o cliente como para os arquitetos. Não é só para o cliente, não. Era para os arquitetos também ver como é que seus projetos estavam ficando. Depois o Rodrigo é uma geração que já entrou na parte gráfica digital. Então é bom a gente saber, porque eles trabalham juntos até hoje, e a gente vai ter a oportunidade de ver como é que isso se dá. Depois o Luciano Álvares, aí, do Estúdio Motim. Estúdio Motim, acho que todo mundo na faculdade já ouviu falar do Estúdio Motim há anos. Tudo que significa maquete, corte laser, etc. e tal, com o Estúdio Motim. E de boa qualidade, né? Então, não tem nada igual no Rio de Janeiro. E a gente vai terminar com o Bruno, que Bruno é quase um sinônimo de pare só aqui, quer dizer, one stop. Ele resolve o produto com o cliente, ele resolve imagem, se tiver que fazer filmes, ele faz, e se ele tiver que fazer o stand, fazer o lançamento, dar ideia, se precisar comprar apartamento, ele também compra para ajudar. Então, é a visão de ponta a ponta. Não é? Então, a gente está com um grupo muito bom. Então, a gente vai começar um pouco diferente da palestra anterior, da mesa redonda anterior. A gente já vai começar com, em vez de ter uma apresentação de cada um, cada um se apresenta e apresenta os trabalhos. Cada um apresenta os trabalhos, porque a gente economiza um pouquinho de tempo. Tá bom? E depois estaremos abertos aí a perguntas e a qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado. Eu vou passar a palavra ao Nelson Sadala. Boa tarde, sou Nelson Sadala, arquiteto, da turma de 1972, e sempre gostei de desenhar desde criança,
era a minha paixão. Tem até um caso curioso que, quando eu tinha uns 8 anos, eu fui matriculado num curso de violino, né, lá em Belém. E nesse curso... Alô, agora está melhor, né? Bom, então, esse caso curioso que eu estava contando, e que demonstra a minha paixão pelo desenho, é que eu fui matriculado num curso de violino, e já na primeira aula, quando foi a parte teórica, né, veio o caderno, né, com uma pauta, aquela coisa toda, e a professora pediu para que os alunos, né, fizessem a clave de sol. E eu olhei a clave de sol e fiz imediatamente a clave de sol. E ninguém conseguia fazer a clave de sol, entendeu? Porque a clave de sol é um negócio bem difícil, né? Ele roda para um lado, depois roda para o outro, tal, mas tive essa facilidade. Daí eu fiquei, digamos, com isso e com essa paixão, né, pelo desenho. E a história, aí viemos para o Rio. Aí no Rio eu comecei na época do vestibular, eu tinha a opção de Belas Artes ou Arquitetura, né? Fiquei muito em dúvida o que eu faria, tal, mas aí um amigo meu, que na época era conhecido, mais ainda, na época era conhecido como arquiteto, já tinha um nome como arquiteto, inclusive foi professor aqui da faculdade, o Renato Menescal, ele e o irmão, o Ricardo Menescal, e conversando com ele, ele disse: não, Nelson, acho que você deve fazer arquitetura, até porque você, brincando, você já tem um estágio já garantido. Aí tudo bem, aí eu fiz arquitetura, passei e comecei a cursar. Isso é um pouco da minha trajetória, né? Comecei a cursar a faculdade e aí na faculdade eu já fazia os trabalhos de turma, eu que fazia as perspectivas, e logo também era solicitado, digo, às vezes, para o professor, entrava num concurso, uma coisa assim, eu também fazia, e assim foi o meu caminho. Tá? Mas eu também gostava muito de arquitetura, entendeu? E comecei a estagiar, primeiramente com o Renato e Ricardo Menescal, que fazia vários tipos de trabalho, muito casa, fizeram Costa Brava, o Costa Azul, o Planetário, enfim. Depois eu fui trabalhar fiz um outro estágio com o Bernardo Figueiredo, que era um outro estilo, mas também teve um aprendizado muito, muito grande, e com muita faculdade. Trabalho de turma, tal. Teve um ano, inclusive, que teve um evento assim, que eu achei muito interessante, como iniciativa, que foi um concurso feito para os alunos da segunda série de posto de abastecimento Ipiranga. E motivou muito, né, porque na época era a segunda série, não era crédito, motivou muito a nossa turma. No final, assim, quem tomou a iniciativa foi o professor Luiz Paulo Conde, aí teve a premiação, eu ganhei menção honrosa, mas teve vários que ganharam menção honrosa, e foi muito bom, assim, com motivação. Depois disso, eu já próximo de me formar, eu comecei a trabalhar na Gabarito, que era uma empresa oriunda da Veplan, e que não tinha, empresa que trabalhava muito no mercado imobiliário, tinha muito trabalho, mas a pessoa que fazia a perspectiva na época, ele não foi para Gabarito. Então eles lembraram de mim, alguém deu a referência, eu fui trabalhar com eles e foi ótimo. Ali realmente esse lado de apresentação, de perspectiva e tal, deslanchou muito, porque era muito trabalho, muita solicitação. Ele era muito conhecido assim, no mercado imobiliário,
Enfim, aí eu desenvolvi muito essa parte da perspectiva. Ele importou um aerógrafo e uma série de equipamentos que deu também um salto de qualidade, né? Fora isso, na arquitetura também, que eu gostava muito, assim que me formei, eu abri um escritório. A Agbarito teve uma fase que já não estava tão bem assim, tal, eu montei um escritório e comecei e migrei para o escritório lá, né? O escritório pegava muitas casas e também muitas perspectivas, né? Meu nome começou a ficar conhecido, tal, pela velocidade que eu dava aos trabalhos, tal, e comecei a fazer esses trabalhos de perspectiva. E com o tempo esses trabalhos... eu trouxe uma série de trabalhos aqui. Sim, mas teve um trabalho, eu quero só pontuar uma outra situação, que é o seguinte: um dos primeiros trabalhos que eu fiz de perspectiva, eu estou até com o original aí, foi um conjunto habitacional, entendeu? Para classe baixa e tal, e que o arquiteto, eu não estou lembrado do nome do arquiteto, ele me passou o conceito da casa de uma forma assim tão apaixonante, tão bacana, enfim, que nem tinha o projeto assim totalmente definido. Mas ele só falou, olha, eles precisam dessa perspectiva aqui, o mais rápido possível, tal, mas é uma casa popular, que eu queria que tivesse assim elementos de simples de uma casa, tal. E aí eu fiz uma perspectiva, colocando na casa pérgola, jardim, fiz todo o equipamento assim entendeu? Mas botei bicicleta, botei papagaio, eu acho que ficou muito interessante. E aquilo ali me tocou muito em relação a como encarar a arquitetura, né? Como é que você deve se posicionar para fazer um projeto, para fazer, enfim, principalmente desse conceito. Então é isso. Tá, e eu queria mostrar um desses trabalhos aí, pode ser? Pode. Onde é que está? No microfone. E esse foi o trabalho, né? Que enfim, não sei se dá para ver bem daí, mas tinha né? Era uma varanda, que aí jardim, o cobogó, pergolado, esses equipamentos de bicicleta, e tudo isso fazendo um trabalho bem climatizado, bem, enfim. Isso é um trabalho, aqui já é um trabalho anos depois, já dentro do... né, que mostra mais um processo de elaboração do trabalho. Ali é uma marcação de 1,70 m, né, o papel manteiga, e que após esse estudo inicial, aí era feito, né, o trabalho finalizado com aerógrafo, com isolamento, com uma série de coisas. Esse aqui é o Ctrl+Z da época. Explica aí o que é esse recorte. Não, tem esse recorte porque, na verdade, era um empreendimento que, quer dizer, em dois lotes. Né? Um lote tinha esse projeto e outro lote e mudava a arquitetura desse projeto. Então, para não fazer duas vezes o mesmo trabalho, ele foi feito com esse Ctrl+Z. Tirava ele e botava o outro. Aqui é um trabalho bem interessante também, feito em conjunto com o ilustrador. Era uma série de prédios, né, numa região ali da Barra. Isso aqui tem aí... 93. Né, que é a Icol. A Icol ia lançar esses prédios todos aqui, precisava, num prazo curto, de uma imagem
do todo. Tá bom. Não, parei. De uma imagem do empreendimento todo e então o que aconteceu? Enquanto eu fazia os prédios, todos esses prédios dessa escalazinha ali, foi feito nessa escala, né? Deve ter uns 9 centímetros e tal, uns 22 pavimentos, enfim. Enquanto eu fazia todos esses prédios aí, ele fez todo o contorno, né? Depois foi só montar e o resultado é mais ou menos esse aí do fundo, ó. O resultado da montagem. Tá. Esses trabalhos estão no nosso núcleo de pesquisa e documentação. Então, eu peguei de lá agora. Fazem parte do NPD da FAO. Esse E uma série de outros. Agora, Já foi fruto desse evento. A gente acabou de trazer, semana passada, a gente veio trazer todos os originais dele e acabaram de... Ainda estão fazendo a seleção, né? Levantamento, pesquisa, catalogar, estão disponíveis lá. Quem quiser ver, tem muita coisa lá no Mineirão. esse trabalho aí foi uma perspectiva para o Barra Shop. Esse foi em 1979 e que aparece a primeira proposta para o Barra Shop, né? Ainda com as lojas Mesblas e Sears. E nós falamos ali em primeiro plano, no restante só o Bosque da Barra e muito poucas construções. Assim, tinha muito uso da retícula. Enfim. Aí, Aníbal. E é isso. Assim, aí é um outro projeto, uma outra apresentação. 2004. E até a ilha do Combá. Levanta ali para você ver. Hein? Levanta aqui para você ver. Não estou vendo aqui. Assim, ali são dois empreendimentos, dois projetos diferentes. Um é o Costa Verde, ali em São Conrado, foi um dos primeiros projetos para ali, em que, quer dizer, nessa época, às vezes não tinha Google, né? Não tinha, enfim, tudo era feito assim, ou com levantamento fotográfico ou de imaginação mesmo, né? Então, a relação a pegada do ângulo, mostrando as referências que é o Hotel Nacional, lá a Pedra da Gávea, o próprio Green ali no fundo, enfim. Aqui um outro projeto, né, que mostra inclusive a cidade universitária, lá no fundo, o Pão de Açúcar, enfim, o hospital. Então, aqui é um trabalho feito para o Santa Mônica Jardins, onde nós fizemos toda a parte de apresentação dos projetos esses de arquitetos que foram convidados para fazer um projeto, né? E nós também fizemos um projeto como referência como opção para o comprador do terreno, né? Muitos desses projetos acabaram sendo executados, inclusive o nosso foi executado uns 3 projetos que o comprador do terreno escolheu, né, para a construção. E na parte do meio tem a perspectiva do loteamento como um todo e as praças que foram desenvolvidas pelo Benedito Abud, né? Aqui esse trabalho que foi mostrado agora, né? Com os prédios e tal, atrás é o Atlântico Sul, enfim. Não sei. É isso aí. Acabou. Obrigado. É um pouco difícil para quem vive hoje na idade digital imaginar a dificuldade de fazer esses projetos com a exiguidade de material que era fornecida para o perspectivista na época. Hoje, se a gente não fornecer o material praticamente todo,
Bruno Jacobsen ali, você não deixa passar nada, 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 se a gente não tiver tudo, ele não faz. Esses projetos eram feitos não só com pouquíssimo material, mas com muita rapidez, né, Zé? Às vezes de um dia para o outro. Não vira à noite, né? Então, só para vocês saberem. Passa a palavra ao Rodrigo Sadala. Obrigado. Orgulho, hein, pai? Parabéns. É impressionante. Bom, eu sou o Rodrigo Sadala, me formei aqui na FAO, foi 2012, na verdade. Eu falei errado, 2011, estava conversando com os amigos, aproveitar para agradecer a presença, Tiago e Mari. Me formei em 2012. E meu primeiro contato com a arquitetura foi no escritório do meu pai, né? Eu ia para lá quando era criança, me levava, programa de domingo, vamos lá para o escritório que eu tenho que trabalhar. E eu ficava lá desenhando, ele não dava muita bola não, cheio de trabalho, mas eu gostava muito e foi esse primeiro contato. Depois, o caminho natural, uma opção que eu escolhi, segui esses passos e vim aqui, parar aqui na FAO, que foi um período de muita alegria. Eu comecei muito focado o curso, não perdia uma pizzada, uma chopada, trazia sempre meu cavaquinho. Inclusive, estão perguntando aí se vai ter a imagem do rolê na caçamba, uma sexta-feira que a gente saiu da aula, de perspectiva, por sinal, não vou dizer quem era o professor, e demos uma volta fazendo um samba na caçamba. Um período muito divertido, eu estou muito feliz de retornar aqui, estou me sentindo em casa com todos esses amigos, professores, Alexandre, que me fez o convite pessoalmente, e Guilherme, que tive o privilégio de ter como orientador do meu trabalho final de graduação. Bom, a última mesa eu achei muito, muito legal, a ideia do arquiteto propor projetos para o cliente ou para a prefeitura. Eu achei sensacional e eu me identifiquei muito, porque aqui na faculdade, um dos períodos mais marcantes para mim foi no Ateliê 2, que a gente fez esse trabalho, que era uma intervenção urbana no Ateliê Integrado. Eu falei o quê? Bom. Ah, tá. Ateliê Integrado 2, a gente fez esse projeto que foi premiado no Congresso Latino-Americano das Escolas de Arquitetura, no CLEFA, e inclusive foi premiado. Foi uma premiação boa em dinheiro na época, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com arquitetura, e a partir daí eu tive a certeza que era esse o caminho, era isso que eu queria, era a ilustração de arquitetura que eu queria seguir, era o que eu passei a me destacar aqui na faculdade, eu produzia as imagens, e assim, valoriza muito o projeto, né? Você apresentar uma imagem, uma fotomontagem, né, onde vai ser a intervenção, e resolvi seguir por esse caminho. E aí, pode passar mais um, por favor? Assim. E aí, anos depois, já trabalhando profissionalmente, eu tive uma experiência muito enriquecedora também, que foi produzir as imagens para o Aqua Corporate, que é esse empreendimento que foi construído uma das torres já, e que foi projeto do Norman Foster Partners, arquitetos, que era uma das minhas maiores referências, que ainda é até hoje, de arquitetura. E nós tivemos esse contato direto com o escritório americano, e foi muito gratificante, justamente por ser na mesma região e no mesmo terreno de onde tinha sido a nossa intervenção do último slide, que foi o nosso projeto que ganhou o prêmio de primeiro lugar. Pode passar, por favor. Aqui foi um outro trabalho que, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, foi um dos meus primeiros trabalhos, e eu gosto muito dele porque ele tem um pouco dessa pegada da ilustração, né?
Você vê a transparência das árvores, o estouro forçado do céu, inclusive valorizando a volumetria do bloco da frente, deixando os blocos de trás um pouco mais em segundo plano. E foi uma coisa que eu sempre busquei me diferenciar nas apresentações de projeto. Aí é o pavilhão de boxe das Olimpíadas, que passa justamente essa ideia, né, da ilustração. Ela tem que mostrar o clima, ela tem que encantar, tem que representar, tem que ser um retrato do cotidiano. Não pode ser, eu falava muito o termo maquete eletrônica, eu nunca gostei muito desse termo, porque maquete eletrônica parece uma coisa estática, né? Mas uma imagem ela pode falar, ela pode contar uma história, toda imagem tem uma história para contar, né? E aqui a gente tem um evento acontecendo, você olha a imagem, você se sente, né, nesse dia da inauguração das Olimpíadas, com bandeira, com o mascote ali, a galera chegando, tem movimento. Então, essa é a intenção dessa imagem. Pode passar, por favor. Esse já é um projeto mais recente, que é o Parque Global. Acho que é um dos maiores projetos em andamento no Brasil. Projeto da Rafa Arquitetura, obrigado por lembrar. O Aníbal estava aí, acho que ele acabou de sair. Esse projeto foi um desafio muito grande, porque são vários projetos dentro de um projeto só. São diversas torres e toda hora eles mudavam esse programa. Foi um projeto que a gente ficou anos trabalhando, que uma hora era hotel e o outro era hospital, residencial, aí depois ia ter uma escola, aí muda. Então, o ilustrador também não adianta tentar só focar na estética, na beleza da imagem. Ele também tem que estar preparado para lidar com o mercado, lidar com os clientes. No processo de trabalho tem que estar alinhado para poder atender essas modificações que são necessárias durante o processo de projeto. E aí a gente fez diversas imagens, estamos trabalhando até hoje nesse projeto. Pode passar. Outro projeto que tenho muito orgulho de ter participado foi o Hotel Glória, que fizemos diversas apresentações para diversos arquitetos. Foi um hotel que está em estudo há muito tempo, né? Ele era para ser revitalizado como hotel, mas acabou virando um residencial, e a gente fez pelo menos umas 5 versões diferentes para uns 3 escritórios de arquitetura diferentes, para umas 3 incorporadoras diferentes. Aqui é uma das imagens. Esse projeto foi muito grande e em Brasília, é um shopping a céu aberto, e a gente fez mais de 200 imagens, fez vídeo, fez apresentação em realidade virtual, até trouxe o óculos ali depois, se alguém quiser se interessar, a gente pode mostrar. E o grande diferencial desse projeto foi a representação das espécies nativas, né? O paisagismo foi todo pensado em seguir caminhos, fluxos que contornassem as vegetações existentes, e a representação dessas espécies foi um desafio muito grande. Eram centenas de espécies especificadas pelo paisagista, que inclusive foi o Marcos Sá, que estava aqui mais cedo, ele que é o autor do projeto junto com a ST Arquitetura. Foi representar, olhando só essa imagem não dá para ter noção, mas era muita espécie diferente de vegetação, e isso pesa, Bruno sabe, isso pesa muito na hora de renderizar, de fazer 360, fazer vídeo, que você tem que estar com o arquivo todo completo ali. Foi um desafio muito grande também. Aqui é uma imagem para um lançamento em Búzios, chamado Casa Búzios. O mais interessante dessa imagem é que vai naquilo que já foi falado aqui, que muitas vezes a ilustração ela vem antes do projeto. Então, para fazer essa imagem, a gente não tinha projeto, não tinha definição de projeto. Tinha só a visão do incorporador, que ele tinha na cabeça que queria vender a ideia de um lago, que tivesse prainhas, que o lago já era existente, ele queria revitalizar esse lago, e a gente criou essa imagem a partir da ideia do incorporador, e foi um sucesso absoluto. E a partir dessa imagem ele resolveu desenvolver o projeto, e enfim, é a inversão, né?
Não é o caminho, eu não acredito que seja o caminho correto, mas às vezes acontece de ter esses casos. Porque às vezes não vale a pena, né? Às vezes o incorporador está inseguro, não sabe se é aquilo que ele quer. E aí ele vai contratar um projeto grande, né, para desenvolver uma ideia que às vezes uma imagem ele pode ou ter a segurança para investir ali ou deixar para segundo plano. E a gente já essa imagem, pode voltar rapidinho. Aqui a gente já foi uma imagem que a gente usou inteligência artificial, que é uma coisa que a gente estava conversando com o Bruno ali, que, enfim, acho que todo mundo está por dentro, né? Até quem acha que não está usando, já está usando hoje em dia. E é um tema para a gente debater depois. Pode passar. Boa. Aqui uma imagem clássica de lançamento imobiliário, né? A ideia é de que a gente não precisa mostrar o prédio inteiro, o edifício inteiro. Basta, às vezes, um detalhe do projeto fala muito mais, convence mais, é mais vendedor, desperta o desejo. Então, essa imagem tem esse objetivo de despertar o desejo, de criar a curiosidade para o possível cliente olhar, ter vontade de morar ali e procurar novas informações e visitar o stand, que o Bruno vai dar uma aula aí também. Com certeza. Próxima. Essa é uma das imagens que eu mais gosto, é a minha favorita, que é o projeto feito para o Moinho Fluminense. Foi um projeto grandioso também. Ficamos durante anos trabalhando nesse projeto. E o curioso dessa imagem é que já estava com tudo pronto, book e tal, e já tinha a data de lançamento marcada, e o cliente se cismou que queria uma imagem que mostrasse mais, que fosse mais didática, enfim, e não tinha foto para aquilo. Eu falei, precisava de foto. Na época, drone nem era muito comum assim, e aí até que eles conseguiram, aí mandaram para a gente. Aí eu falei, pô, mas essas fotos estão horríveis, não tem como usar essa foto, não tem qualidade. Aí ela falou, não, essas fotos são boas, a gente conseguiu com o Genilson. Eu falei, Genilson Araújo, o repórter aéreo? Esse mesmo. Eu falei, não é possível, você quer fazer uma imagem? Não, tem que fazer uma imagem boa. Mas, enfim, resultado, eu mesmo fui lá, na época o Aqua, que era aquele primeiro projeto que eu mostrei do Foster, estava em construção, e a gente estava trabalhando nele, pedi para fazer uma visita, subi e lá das lajes das vigas eu consegui tirar essa foto. Então, eu mesmo não tive paciência com o cliente, fui lá, fiz o que era necessário e chegamos nesse resultado que eu acho incrível. É isso, obrigado. Já chegou em 2025. Desculpa, eu não podia deixar de passar em branco. Eu até não te mostrei aqui, ó. Só para finalizar aqui, eu vou ler. Esse livro aqui é de 2012, o ano que eu me formei. É o livro de portfólio do escritório. E quando a gente estava vindo para cá, meu pai pegou alguns materiais de trabalho e eu peguei esse livro. E assim que eu abri, eu achei algumas palavras aqui que minha filha escreveu, que eu nunca tinha visto, pelo menos não lembrava. Então, vou ler para vocês, só para encerrar. O meu avô, antigamente, ele fazia projetos com a mão. E o meu pai faz 3D agora. E o meu pai e meu avô, eles fazem as pitas e prédios e shoppings e condomínios. E meu pai tem um óculos 3D para ver as imagens em vida real. Assinado Maria. Muito bom, muito bom. Assim, eu não sei se o Sadala tem a exata noção do tamanho que você tem. Assim, falo por mim, falo pelo Fernando. Quando a gente foi começar a nossa vida, assim, vocês eram uma referência máxima. Algo que a gente nem imaginava que podia existir. E olhando agora aqueles quadros recortados, assim, é impressionante. Porque era arte pura, né? O que ele fazia e até hoje faz, é arte pura. Se for ver ele desenhando em 3 segundos, ele puxa 2 fugas e sai um negócio inacreditável. O Sadala, assim, é uma referência do mercado brasileiro. Então, assim, minha máxima admiração pelo trabalho de vocês dois.
são assim, uma referência para o mercado e, assim, realmente é incrível como isso foi feito há muito tempo atrás. Então, você olha as suas imagens ali da Encol, quanto tempo tem aquilo? 20, 30 anos e continuam atuais, né? Aí, falando um pouquinho, vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou Bruno Jacobson, sócio da Domus, também, assim como o Rodrigo, sou filho de arquiteto, também meu pai é amigo de Sadala. Hoje eu até liguei para o meu pai para saber se ele tinha feito FAO aqui, ele fez. Ele disse que foi a primeira turma que fez FAO aqui, a primeira turma que fez de ponta a ponta. Então, eles têm uma diferença de 3 ou 4 anos nessa Sadala. E eu acho que eu sou meio óbvio, porque eu já cheguei no colégio sabendo que eu ia ser arquiteto, acho que eu ficava indo direto, que nem você, no escritório do pai, sei lá, se esse negócio contamina, sei lá. E aí, depois que eu não cheguei na faculdade, era tudo que eu já esperava, assim, sabe? E no meio do caminho, lá pelo 5º período, e aí eu vou fazer uma parada aqui para falar para a turma, assim, hoje, vendo essa turma toda que a gente viu aqui antes, né, os 5 que estavam aqui antes, Alexandre, Fernando, mas um monte de gente aqui do nosso ano, né? Nosso ano é quase uma seita, né, pessoa? Nosso ano é uma seita. Mas, enfim, tem a Liana, que vai vir amanhã, Renatinha, aí vai. Mas, assim, como foi importante o nosso convívio aqui dentro. Não só como a FAO foi importante para a nossa vida, mas como a interação entre nós gerou profissionais melhores, né? E é interessante que eu estava vendo ali Duarte, Rodrigo, Pedro, Miguel, eles aqui, a gente trabalha junto até hoje. Tem, sei lá, 30 anos que a gente se formou, deve ser quase isso, né? Então, aliás, em 30 anos é a primeira vez que eu volto aqui, mas eu estou me sentindo em casa, porque eu estou com os meus amigos na faculdade, que eu fiquei tanto tempo, então eu estou me sentindo completamente em casa, tá? E aí, falando um pouquinho do que a gente construiu, do que é a Domus e tal, eu acho que é legal essa pauta que a gente está tendo aqui hoje para vocês, porque a faculdade de arquitetura, ela, na verdade, é um início de alguma coisa, né? Então, a gente pode seguir vários caminhos. Eu vi gente que seguiu caminhos dentro do público, né? Gente que seguiu caminhos como o Miguel, que começou com casa e ele agora terminou aonde ele está, que ele tomou uma outra escala no que ele faz, né? E a gente aqui seguiu para um outro lado. O meu trabalho de graduação, né, que por sinal foi o Antônio Paulo, meu orientador, sócio do Aníbal, foi o primeiro trabalho da UFRJ com filme e com 3D, foi o primeiro. Então, 97. Eu me lembro que eu tive que pedir, não me lembro como é que era isso, tive que fazer uma petição lá, uma petição para o DPA me emprestar uma televisão, porque o nosso trabalho, além das pranchas impressas com 3D, tinha um filme. E naquela época, para que isso, cara? Mas, assim, não, a gente vai apresentar um filme. Então, meu trabalho era uma estação... Está estranho aqui. Era uma estação do VLT, onde é Alvorada, foi até premiado depois no Arquiteto da Manhã, né? E a gente juntava vários módulos ali, juntava várias coisas. Ele já começou aqui. Deixa eu ver. Eu fiz um apanhadozinho assim no início para poder contar um pouquinho da história da gente, né? Não sei por que a fonte mudou toda, mas tudo bem, vamos lá. A gente saiu daqui de 97, tá? Então a gente se formou em 97, saiu da faculdade. Ali tem até o Pessoa, ó, você ali, ó, barbudo, né? Isso aí é o nosso início, quando a gente começou, dois moleques fazendo 3D de Igreja Universal na África do Sul. Fernando trabalhava com o Aníbal, que estava aqui, eu trabalhava com meu pai, mas a gente era apaixonado pelo 3D, e aquilo foi caminhando. Então, a gente meio que de um embrião dentro do escritório do meu pai, o escritório do meu pai se tornou um embrião dentro do nosso escritório. Pode passar aí que a gente... Aí, em 2002, 2003, eu fiquei na Itália, a minha esposa ia fazer uma pós-graduação lá, eu resolvi abrir o escritório na Itália. E lá ficamos, e aí foi legal, porque a gente começou a trabalhar muito para fora, e começou a trabalhar com projetos totalmente diferentes do que tinha aqui. Então, o Fernando tocava o escritório aqui no Rio, a gente já tinha umas 10 pessoas, sei lá, né? E eu passeava na Itália. Foi boa a fase, uma fase muito boa. Aí já em 2007 a gente já tinha 80 pessoas. E assim, trabalhava que nem maluco, não parava de crescer, contratava a gente. É interessante você olhar, porque como nós fomos muito, assim, eu acho que a gente foi... Alô? Como a gente foi muito antes da computação gráfica ficar famosa,
Então, assim, existe uma demanda absurda, né? Era uma novidade aquilo. A gente não queria fazer perspectiva, porque eu olhava as perspectivas do Nelson e falava, não dá, eu não vou nunca fazer isso. Eu não tenho esse olhar artístico, né? A gente é técnico, né? Mas aí a gente vai educando o olho e tal. E no início a gente só fazia filme. Até que um incorporador virou para mim e falou, cara, mas você tem que fazer as imagens, porque a gente vende o produto com as imagens e tal. E eu acho que ali eu percebi que a gente estava querendo acelerar um processo numa época que ainda não era a época. Hoje em dia o vídeo é mais importante que a imagem. Mas eu aprendi também o seguinte, a imagem da arquitetura é o seu produto visto na melhor hora do dia, com a melhor luz que existe, com a luz mais mágica, é exatamente o que você falou, Rodrigo, é uma narrativa, é um storytelling. Essa palavra nem existia antigamente, né? Mas é um storytelling. Então, hoje a gente entende que a gente conta uma narrativa, mas naquela época a gente não entendia. E aí a gente fazia filmes e fazia as imagens, e as imagens em 3D, elas não eram melhores do que o que você mostrou aqui, eram muito piores, né? E a gente foi aprendendo todo o lado artístico até aquilo chegar a um ponto legal. Então, em 2007 foi isso, em 2009... a gente crescia tanto aqui que a gente não conseguia captar pessoas. Então eu tinha várias equipes de treinamento e tal, e num evento que eu fui para Miami, eu conheci um chinês que tinha um escritório com 200 pessoas, e aí ele falou, mas você não quer montar um escritório comigo lá na China? Eu falei, pô, na China? Como assim, na China? E a gente montou. No início o escritório dava totalmente errado, um bate-cabeça desgraçado, aí eu mandei uma gerente para lá. Depois aquilo começou a andar, a gente montou uma equipe de modelagem, um tempo depois a gente montou um escritório separado com ele como sócio e ficamos lá 10 anos com aquele escritório na China. O que aconteceu é que a relação real e yuan era muito boa no início. Depois que o tempo foi passando, o real foi se desvalorizando e a gente preferiu fechar, era muito bom, quando tudo funcionava bem, demorou, a gente teve que fechar porque começou a ficar uma relação perigosa, né? E aí pode continuar, E em 2025 isso aqui é o que a gente faz hoje, tá? A gente hoje é uma mistura de um monte de coisa, né? Então, deixa eu mostrar umas imagens e depois eu vou explicar um pouquinho isso. Pode continuar. Então, assim, aqui a gente está mostrando só a parte de 3D, foi o que a gente começou, tá? Então, Rock in Rio, várias coisas de Rock in Rio. Aqui é a Vila Olímpica, que virou Ilha Pura. Pode continuar. Aqui é Goiânia, que é uma área enorme do Platô Dor. Nurban também é Goiânia, esse prédio é muito legal porque ele tem como se fosse uma floresta lá em cima, é como se fosse um projeto extremamente urbano, comercial, mas ele tem uma floresta no meio dele. Aí é de dentro para fora, a gente trabalha muito isso, a gente trabalha muito os conceitos dos produtos, né? Esse é um produto tipo um Quinta da Baronesa, super alto nível no interior de São Paulo. Então, as imagens são bem conceituais, a gente traz muito temperaturas quentes para que a gente possa trazer esse mercado de alto luxo. Acho que tá vendo, tem umas internas onde a gente traz esse calor, onde a gente tem que ter um primeiro plano mais quentinho, onde você tem que sentir as texturas, você tem que sentir o calor da lareira e tal, porque senão você não passa a emoção, que era aquilo que a gente estava falando do storytelling, né? Aí é de cima, então até na luz de cima a gente também trouxe um pouco desse universo aí dessas sombras longas, desse calor e tal, né? Esse projeto é na Barra, é o projeto do Feu, super amigo aí, esse projeto é lindo, é um projeto que a gente chega lá em cima e vê o projeto do Golf na frente, então ele tem uma abertura, um vão, acho que esse é o Oceano ou o Atlântico. E aí de dentro, olhando lá. Então, assim, eu trouxe essas imagens mais assim, para vocês verem o que é a realidade do mercado imobiliário. O objetivo do mercado imobiliário não é vender o projeto. O objetivo do mercado imobiliário é encantar. Quando a gente coloca um cara dentro do stand, a gente começa uma narrativa e a gente tenta que aquele cliente saia ou da sala de imersão ou da onde ele está passando o mais encantado possível, né? A gente quer que ele saia encantado e depois a gente vai falar do projeto, depois a gente vai explicar, depois a gente vai mostrar para ele o que é o entendimento do projeto. Mas mesmo um produto para investidor, o objetivo da gente é sempre gerar aquele olhinho brilhando quando o cara está ali dentro, né? Pode passar. Eu trouxe o Jardim de lá, mas o Miguel já mostrou, o Duarte já mostrou, é um pouco assim do que a nossa turma. Então é todo mundo junto, todo mundo trabalhou junto nesse projeto, do início ao fim. Eu tenho bastante orgulho desse projeto, eu acho que isso aí vai muito para frente. Isso sim, que é o que eu queria explicar para vocês, que ficou tudo bagunçado a fonte. Não sei por quê. Enfim, mas isso aqui é o que a gente é hoje. Deixa eu levantar para explicar para vocês, né? Basicamente,
quando vocês olharam esse início, a gente trabalhava aqui, ó, perspectiva, interativo, sala de imersão, tá? Mas hoje a gente começa aqui. A gente começa na conceituação de um produto imobiliário. O que é isso? Um cliente traz um produto para a gente olha, nessa área aqui você pode ter um 2 quartos ou um 3 quartos compacto, vamos fazer um estudo com um produto maior, menor, a gente começa a pensar junto com ele. Ou ele me traz uma área de lazer com 10 itens, eu falo, cara, esses 10 itens não estão mostrando nada, vamos ter 2 muito bons que a gente realmente vai vender o que esse espaço pode ser, né? E aí a gente vem para o que a gente chama de DNA do produto. O que é o DNA? O DNA é a alma do produto, né? É o produto de frente para o parque, é a boca de sala grande, é o projeto, às vezes, da EDSA, de paisagismo, e aí por diante a gente vai trazendo o DNA. Isso deriva o branding, name e tal, que a gente começa com a parte de campanha. Tá? Hoje na Domus a gente é uma tríade. A gente trabalha a parte de imagem, filme, 3D, que é isso que a gente estava falando aqui antes. A gente trabalha a parte de comunicação, então a gente cria o branding, naming, a gente cria toda a estrutura de comunicação, é uma agência de publicidade mesmo, e depois a gente pega isso e leva para o ponto de venda também. Então, dentro do ponto de venda, dentro do stand, a gente pensa naquela narrativa que a gente criou aqui, ó, lá no início, quando a gente conceituou, e pensa assim, como é que esse cara vai entrar no stand e vai entender? Então, a gente começa aqui conceituando o produto, vem com estratégia, conceito criativo, comunicação, vem na perspectiva, interativo, sala de imersão agora no mercado imobiliário é um evento, você entra ali dentro, é um mundo à parte, assim, né? E aí a gente vem para o que eu chamo de arquitetura de stand, experiência do PDV, e também tem que ter o acompanhamento de venda. Então a gente é um ciclo grande ali, que pega esses 3 pilares e tudo que isso pode se desdobrar. Aí eu trouxe algumas imagens ali depois, que aí a gente já mistura. Eu não estou mostrando para vocês só essa perspectiva, eu estou trazendo um conceito. Por sinal, esse conceito foi copiado no Brasil inteiro. A gente que inventou mansões suspensas. Mansões suspensas tem tudo que é lugar do Brasil. Porque, na verdade, o que a gente tinha? Um apartamento de quase 500 metros de frente para a praia. E a gente estava com uma campanha pronta, mas a gente não sabia, não chega, está faltando alguma coisa. Aí eu conheci o meu atual sócio na agência e veio esse conceito do mansões suspensas de frente para o mar. Esse conceito foi assim um sucesso absurdo e o produto foi super bem. Chama Ciano esse produto hoje. Pode passar. Eu não sei se vocês conhecem esse projeto. Ele ganhou até um Master Imobiliário. É o Tom Delfim Moreira. A gente quis trazer o nome do Tom Jobim, mas não podia falar Tom Jobim. Então ele virou Tom. E aí a gente tem um pouquinho de como a gente defende um produto. Por exemplo, ali era um pouquinho do manifesto. O Leblon tem muitos tons. O tom do céu, o tom do mar, o tom do sol, o tom da vida. No último terreno da Delfim Moreira, já é mentira, porque a gente já fez outro último terreno, temos os tons do Leblon em um único projeto. Eu botei só um pedacinho para vocês entenderem as narrativas que a gente cria. Então, basicamente, a gente cria uma narrativa que entende o que o produto é, que conduz o cliente a entender o que de melhor aquele produto tem. A arquitetura é uma parte disso, a comunicação é outra parte disso, e o contato do cliente no ponto de venda e a experiência disso tudo é outra. Tá? Pode passar. Aí eu coloquei esse projeto, talvez vocês aqui conheçam bem, que a gente é o prédio da Mesbla, né? Foi vendido em 1 hora, a gente brinca, porque o nome dele é Hora. E era uma torre. Então, da onde a gente buscou a inspiração para esse produto? Né? Virou uma torre de estúdios, e o projeto está lindo, porque é um retrofit, não se mexeu em nada, só viraram estúdios numa área que estava super deteriorada do centro. E o conceito era esse, assim, quando os bons tempos encontram os novos tempos, é que surgem empreendimentos à frente do seu tempo. Tá? Aí, o vídeo disso é muito legal, mas como a pessoa não deixou trazer nada, eu trouxe meia dúzia de imagens e juntei várias. Assim, e aí, volta ali só um instantinho. E aí o conceito era esse. Para quem lá em cima no rooftop, que agora o mercado imobiliário se apaixonou por rooftop. Então o rooftop era para quem vai morar é vista, para quem vai investir é visão. E assim, essa vista, junto com a próxima, eu considero, a gente já lançou muita coisa no Rio de Janeiro, mas eu considero a vista mais bonita do Rio de Janeiro. Essa é surreal e a seguinte também, que é o Gate da Cirela, que é na frente do Santos Dumont. Tá? Aí já era um outro conceito, era tão maravilhoso, quando chegar no Rio é onde você vai estar. Então esse projeto, aí assim, a arquitetura da Cirela é bem questionável, não vou entrar nesse tema aqui, mas assim, o produto é lindo e a vista é inacreditável, por isso que eu acho que foi também super, super valorizado. Tá? Esse é um outro projeto também, Cirela,
é o lugar que é o Parque Design. É um projeto da EDSA, que é uma empresa de paisagismo internacional, se eu não me engano, a segunda maior do mundo. E ela juntou 2 produtos num só. Esse projeto, por exemplo, a gente fez o stand deles, é um stand enorme, quase 2.000 metros quadrados, tinha uma sala de imersão. Eu acho que eu botei uma foto dela depois, vocês vão ver, uma maquete, onde você projetava na maquete, projetava nas 3 paredes, e ali você contava a história de todo o produto. Esse produto tem o VGV é a soma de... Pega todos os apartamentos e soma o preço de todos eles, né? O VGV desse produto foram 700 milhões. Esse produto foi vendido em um mês. É inacreditável. Isso, para mim, foi assim, o sucesso do ano passado. E esse é o último que a gente acabou de lançar ali na Península, que é uma piscina redonda, é projeto até da EDSA também, que é uma piscina redonda de frente para a Pedra da Gávea. Tem um filme também bem bacana. Os filmes que a gente faz para eles são filmes assim, mega produções. Então a gente teve que criar uma equipe específica para isso, porque é um tal de uma coisa, entra num buraco, sai dentro do outro, e não sei o quê, e esse pozinho de pirlim-pim-pim. E as trilhas são compostas. Então, assim, as trilhas desses produtos falam a língua desses produtos, eles contam a história de cada produto, e a gente cria. Então, uma é uma música do AC/DC como inspiração, a outra é uma música do, como é que é, Donovan Frankenheim, e assim vai. Então, a gente compõe música a música, com textos e tudo que fala do produto, tá? Aí eu coloquei alguns estandes aqui, ó. Esses 2 aqui, tentei resumir, porque o pessoal não me deixou trazer muita coisa. Então aqui, ó, olha, isso aqui é muito legal. É uma maquete enorme, eu não sei se é de vocês. E a gente tem 3 paredes aqui. Então o filme, ele acontecia nas 3 paredes e na maquete também, tá? Esse é um dos últimos que a gente fez. É aquele produto todo redondo que eu mostrei para vocês. Então você tem um chão, isso é enorme, tá? Deve ter esse pé direito aqui. E 2 paredes curvas enormes. Esse aqui era um que era de espelho, então o LED refletia em tudo. E mais alguns estandes diferentes de várias coisas que eu botei ali para poder dar um pupurri do que a gente tem feito. Pode seguir. E aí eu botei isso aqui para a nossa conversa aqui. Sabia que vocês iam estar aqui para provocar um pouco a turma toda, o pessoal também tinha me falado. A gente, quando a gente colocava pessoas nas imagens, né, era uma mega produção. Aquela menina com aquela bailarina ali, dentro daquela imagem, foi uma produção de muitos mil reais. Porque a gente tinha que contratar um fotógrafo profissional, ir para um estúdio, depois manipular essas pessoas ali. E a gente escolhia as pessoas, a roupa, o maquiador, tudo, para fazer aquilo ali é um inferno. E aí, se você olhar aquela menina com as 2 criancinhas, foi feito com inteligência artificial e custou R$0. Então, isso é um pouco do que vem acontecendo, a gente estava conversando, porque as campanhas a gente traz as pessoas que vão comprar o produto e a gente quer que elas sejam a representação do que o próprio produto é, né? E com a inteligência artificial está abrindo um mundo novo. Assim, super top, um dia que você queira montar alguma coisa sobre esse assunto, para a gente conversar com os alunos e tal, hoje não tem muito tempo, mas assim, é algo que está me deixando maluco, porque está acontecendo muita coisa. O mercado, assim, na inteligência artificial, estava conversando com eles 2 aqui, eu fico de cabelo branco, porque, assim, cada dia que eu acho que eu aprendi alguma coisa é uma nova, e outra nova, e outra nova, e assim como naquela época da faculdade, 97, né, o 3D era algo revolucionário, hoje o processo vai mudar todo. O processo que vocês vão projetar é todo diferente, e isso, vocês estão no meio da maior revolução que aconteceu até hoje. Então, metam a cara sobre o AI, porque isso daí não é sonho, não, é realidade já. A gente está em várias coisas na produção lá, tá? Eu acho que acabou já, né? Eu botei a FAO passa, os amigos ficam, né? Metade desses caras estavam aqui agora. Ainda bota mais uma, ó. Hoje, não, tem mais outra ainda também. Ó, esses 2 aqui é aniversário do Fernando hoje, então eu botei ele com o Alexandre aqui para poder agradecer, tá bom? Bom, começar primeiro agradecendo o convite, né, e já reclamando com o Alexandre Pessoa, né, porque tinha que ser breve. E aí eu tentei roubar, né, porque assim, só podia 5 slides. Aí eu coloquei 5, mas aí eu dividi ele pra caramba para poder trazer um pouquinho mais de conteúdo, né. Se quiser pode botar lá. Tá faltando texto aí. Bom,
Quando me convidaram, estava falando um pouco sobre a minha trajetória, né, desde que eu estudei aqui na FAO. E eu dividi em 3 partes. Uma parte, está sem o texto aqui, acadêmica, uma parte, digamos assim, profissional na área de arquitetura e uma parte profissional na área de maquete, né? Acadêmica porque eu sou professor da PUC, já tem 23 anos. Durante muito tempo dou aula de projeto lá, durante muito tempo eu fui supervisor do canteiro experimental, então parte da produção é em função do experimental aqui. E a outra coisa importante é que eu sou uma pessoa do fazer, né? Então, está sempre alguma coisa construída. Tá? Uma parte interessante, estava conversando aqui com o Bruno, né, que apesar de tudo, sempre se fez maquete. Eu tenho uma aula que é incrível, assim, desde a Idade da Pedra se fazia maquete. E eu acho que a maquete física não vai acabar nunca, né? Ela é diferente, a experiência do mundo real é diferente um pouco do mundo virtual, né? Então, eu brinco com meus alunos, a gente tem 2 olhos por conta disso. A gente tem uma visão que é tridimensional, a gente tem visão binocular. E isso ajuda a gente a entender, né, as profundidades dos campos. E, na perspectiva, por melhor que ela possa ser, ela sempre fica dependendo, né, um pouco da interpretação da pessoa. É um prazer estar dividindo a mesa com vocês. Sadala é uma referência, eu tenho desenhos, coisas que eu guardo minha vida toda. Eu tenho desenhos do Sadala, do Benício, do pessoal das antigas, que eu achava incrível, como o Aníbal falou, pouquíssimo material, como é que se conseguiam resultados tão expressivos, né? E uma outra coisa legal também, que talvez o Bruno tenha tocado um pouco nisso, né? Eu estava conversando sobre isso com o Alder Catunda, né? Na época que a gente fazia desenho à mão, a gente conseguia imprimir muito do nosso DNA, né? E isso se perde, de alguma forma, com o 3D. E o Bruno mostrou aqui que, de alguma forma, né, os dois mostraram que a gente consegue recuperar isso de alguma maneira quando esse 3D vem vinculado a uma narrativa, a um conceito, enfim, e uma emoção. E é isso. Bom, então eu vou... Pode passar, por favor. Falando... Cara, esse fundo era branco, tá? Por isso que está todo com esse recorte louco. Não sei por que foi assim... Aí, muito bom. Então, eu vou mostrar aqui como é que assim, minha trajetória profissional vai se mesclando a parte acadêmica com a parte profissional, né? Então, aqui são 3 projetos que a gente desenvolveu lá dentro da PUC. Os 3 projetos desenvolveu com o corpo discente, né, em workshops, em disciplinas. E eu gosto muito de trabalhar nessa escala do parafuso, né? Enfim, então, são trabalhos que a gente... desenvolveu ao longo desse tempo que eu fui supervisor do canteiro experimental, e trabalhos que a gente tentava, dentro da própria instituição, garantir algum recurso para que a gente pudesse construir, né? Então, era sempre um trabalho com permuta. Então, você está precisando de uma coisa, você me dá o dinheiro para eu fazer isso, eu te dou outra coisa. Isso dentro da PUC, né? Foi o mecanismo que a gente achou para conseguir edificar esses projetos. Então, primeiro aqui que a gente chama de Praça Pizza. Depois o pavilhão de 10 anos do curso. Esse pavilhão tem uma história bem interessante, porque foi feito dentro do workshop, depois a gente fez a execução do pavilhão durante o período de férias, né, 1 mês de trabalho, e essa coisa da tecnologia foi quando foi lançado dentro do Facebook, aquela coisa de grupo. Então, a gente tinha um grupo dentro do Facebook que a gente não se encontrava, mas a gente trabalhava. Então, o trabalho, no desenvolvimento desse trabalho, como a gente tinha um tempo muito curto, era 24 horas. A gente tinha 3 equipes de alunos e que uma equipe passava para outra o que tinha que ser feito como continuidade. E a gente montou esse pavilhão aqui do meio em 3 semanas. Enfim, depois um outro pavilhão. A PUC tem um evento que chama PUC por um Dia, que os alunos vão lá conhecer o espaço da PUC, entender um pouco sobre, né, os cursos, e a gente aproveita esses eventos, a verba desses eventos, para conseguir construir alguma coisa. Pode passar? Aqui, ainda dentro da disciplina de canteiro experimental, essa disciplina virou uma disciplina de extensão, e aí, quando ela deixou de ser uma disciplina comum na grade, passou a ser uma disciplina de extensão, a gente começou a procurar parceiros fora da universidade, né? A PUC já estava desenvolvendo um trabalho com a comunidade lá do Horto,
e a gente pegou uma parte lá, que era o projeto Horto Natureza, para desenvolver algumas coisas, né? Ainda dentro aqui do âmbito acadêmico, mas já rumando um pouco para o âmbito profissional, não lembro exatamente a data desse concurso, né? Mas o concurso da Estação Comandante Ferraz, lá na Antártica. Montamos uma equipe só de professores e alunos, participamos desse concurso, ganhamos uma menção honrosa, e aí foi bacana, porque depois, como desdobramento, a gente fez um convênio com a Marinha, e hoje a gente está desenvolvendo um projeto de uma estação científica lá em Fernando de Noronha. Estou falando hoje, estou falando em 10 anos, tá? É um projeto que está indas e vindas, né? O projeto estava para ser construído, estava em orçamento, não sei o quê. Pouco como o Rodrigo Azevedo falou, né? Todas as questões, todos os atores envolvidos. Então, lá a gente está dentro de Terra da União, com o IFAM, com o governo da ilha. Quando estava tudo pronto, todo mundo alinhado, a Polícia Federal veio no governo daquele que a gente não pode falar o nome e construiu uma sede da Polícia Federal em Fernando de Noronha, no lugar onde a gente tinha proposto uma praça. E aí, enfim, o projeto foi por água abaixo. Hoje a gente voltou para a estaca zero, definiu-se um novo terreno, estamos começando o projeto de novo. Enfim, então, para entender um pouco também esses processos, essas dinâmicas. O terceiro projeto lá é um projeto já profissional, dentro da PUC. Né? Eu costumo encarar meus projetos como desafios, né? Então sempre tento trazer alguma questão de desafio, principalmente tecnológico. Então esse projeto era a Casa de Inovação. Já trabalho com madeira há algum tempo, já tinha vontade de trabalhar com CLT, e aí consegui, nesse projeto, convencer a PUC, apesar de ainda ser uma técnica cara, da gente construir ele todo em CLT. E aí a última imagem ali no canto inferior direito tem uma maquetinha. E aí, para falar um pouco sobre, né, essa, assim, digamos assim, a importância do uso de modelos físicos 3D, né, modelos físicos. Eu lembro sempre do Aníbal, eu não fui aluno do Aníbal à época, mas eu lembro aquelas maquetes incríveis, né, o pessoal comentou aqui hoje, o pessoal se matava, tal, mas era um processo muito interessante de trabalho, né? E eu tenho, na minha vida profissional, eu acho que todos os projetos que eu já fiz até hoje, eu fiz maquete. Então, não maquete de apresentação, mas maquete de processo, né? Desde a primeira ideia, já tem uma maquete, e por aí vai. Pode passar? Pulou um. Vê se não tem um aí no entre. Não, atrás. Um atrás. Não, ficou faltando um slide aí. Não está aí, não? Vê no outro que está com fundo branco, por favor. É bem melhor. Pulou o slide. Não, pulou. Enfim, que eram os trabalhos também profissionais. Todos os que eu tentei trazer uma maquete de estudo, né? Então, sempre para mostrar a importância do uso da maquete no desenvolvimento dos projetos. Bom, aí falando da parte de maquete propriamente dita, mais na área comercial, digamos assim, a gente tem duas linhas lá no escritório. Uma linha, talvez seja muito próximo, né, da questão da apresentação de projeto para as grandes construtoras, e outras que trabalham com uma linha um pouco mais experimental, né? Então, essa primeira maquete aqui foi uma parceria que a gente fez com a Liana, lá da Super Uber. Quando a Paineiras Corcovado ganhou a licitação para explorar o Hotel Paineiras, em contrapartida, eles tiveram que montar uma exposição que chama Floresta Protetora. E o escopo dessa exposição constava uma maquete, não era só isso. E aí a Liana chamou a gente para conversar, começamos a pensar sobre essa maquete. A princípio, essa maquete só seria da área do parque, e conversando com o pessoal no escritório, a gente falou, não tem muito sentido a gente trabalhar só com a maquete do parque, porque ninguém vai entender a escala da floresta no contexto da cidade do Rio de Janeiro, né? E aí propusemos uma loucura que foi montar a cidade toda em 3D. Até um negócio que eu posso propor para o pessoal da FAO, eu tenho todos esses arquivos. Eu tentei, via PUC, fazer um projeto de pesquisa para isso virar um modelo vivo, né, de cidade.
Eu estou com os arquivos todos parados. A gente imprimiu aqui na época 3.700 e alguma coisa quadras da cidade, gerou todos os arquivos de 3D das quadras da cidade, a gente gerou no escritório, e aí foi muito legal o processo de trabalho, porque eu não sei se vocês já viram, né, principalmente os alunos, como é que você, né, as aerofotogrametrias da prefeitura. Você tem as plantas, né, cadastradas por um número, né, algarismo romano, uma letra e um numeral. E aí você vai fazendo as quadras todas da cidade. Aí a gente tinha um problema porque os processos todos que envolviam o nosso maquinário não se encaixavam na escala. Aí o que a gente fez? A gente juntou todos os aeros. Eu tenho um único aero da cidade inteira, onde a gente corrigiu todas as curvas de nível. E aí depois, tive que comprar um computador, porque nenhum conseguia rodar esse troço. Aí depois que a gente juntou tudo, a gente pegou a partir do nosso maquinário, né, do formato do nosso maquinário, redividiu todo, no mesmo sistema da prefeitura, mas com o nosso sistema que tinha 90 por 60 centímetros. Bom, e aí depois construímos esse negócio, enfim, com algumas técnicas diferentes. Então, a parte toda... 12 metros por 9 metros. Quase 6 meses, cara. Tá lá nas paineiras. Ela está bem acabadinha, porque eles não fazem manutenção, né? Mas foram 3.700 quadros. Eu, assim, na época estava começando essa coisa de 3D, cara. Eu comprei 4 impressoras 3D, eram lentas, ficaram, sei lá, um mês imprimindo todos os dias, 24 horas por dia. 40 quilos de filamento, né? Assim, era uma boçalidade. Mas é muito legal, porque, tá vendo? Olha aqui a escala, tem uma pessoa aqui, ó, né? Você de fato começa a entender a real dimensão da malha da floresta. 1 para 1.800, que foi uma escala meio doida, porque era a escala que cabia na sala pelo recorte que eles tinham proposto. É uma pena, porque fica lá meio escondida, né? Só quem vai visitar e que passa por lá, não é todo mundo que passa por lá que consegue ver essa maquete, mas é muito interessante da gente conseguir, de fato, entender a dimensão da floresta, de entender a geografia da cidade, né? É difícil, a nossa cidade tem muitos túneis e tem muitas montanhas, então a gente passa de um lado para o outro, a gente perde a real dimensão do que acontece nesse miolo, né? Aí, pulando para outra maquete, foi uma outra maquete também experimental, para o Estúdio Chão, lá no Jardim Botânico. Na verdade, não era uma maquete, que eu brinco, era uma grande tela de projeção. Enfim, tinha toda uma narrativa que contava a história toda do Jardim Botânico, e a gente tinha que fazer uma maquete para receber essa projeção. E a gente tinha alguns desafios, né, porque ela tinha que ganhar continuidade, tinha uma coisa também que o pessoal do Jardim Botânico queria usar o material do próprio Jardim Botânico, e aí a gente, enfim, escolhemos o bambu, que foi o que melhor se adaptou, folha de bambu, e toda essa superfície, tanto a de baixo quanto a de cima, a gente produziu o papel lá no escritório. Então, a gente produziu a massa do papel com um traço que tinha as folhas do Jardim Botânico, o papel. A gente muita coisa do escritório que a gente tinha de resto de papel, a gente reciclou junto com as folhas do Jardim Botânico, porque a gente precisava de ter, a maquete dessa topografia precisava ter uma continuidade, não podia ter pintura. Então foi uma loucura, porque o dia que a gente produziu, todos os papéis tinham que estar molhados, e tinha que ser aplicado tudo de uma vez só. Juntou todo mundo, fez uma linha de produção, Fordismo assim, foi de manhã até de tarde, produzindo papel e jogando em cima da maquete e trabalhando para que as massas do papel ainda úmido conseguissem se fundir e ficar uma superfície única e homogênea, né? E o terceiro trabalho ali, que a gente desenvolveu deu um branco agora, com o Marcos Wagner, lá no mar, que chamava Geografias do Samba,
que era montar uma topografia da cidade do Rio a partir dessa leitura, dessa ótica do samba. E aí também, eu gosto mais dessas maquetes do que, digamos assim, as maquetes profissionais, porque traz uma coisa de conhecimento, de pesquisa, né? Como conseguir montar uma maquete numa parede desse tamanho, que vai falar isso, aí tudo, né? O tamanho do material, o tamanho da máquina, a emenda, como é que a gente consegue garantir a qualidade, enfim, a precisão, enfim, eu sou muito interessado em processos, né? Cara, acho que parou aqui, né? Ah, não, faltou a última. E aí tem essa linha, está lá o tom também. O tom foi bem legal, essa maquete, porque a maquete normalmente é feita para vender para um cliente. O tom são 5 apartamentos na Delfim Moreira. Era uma maquete que não era um projeto que não necessitaria de maquete para vender. Mas aí a construtora estava tratando o tom como uma joiazinha, aí pediram para a gente fazer uma maquete. Ela está numa escala completamente atípica, ela está na escala 1:25. Então, assim, uma maquete, ela é pequena porque são 5 pavimentos, né? O terreno é bem apertadinho. Como é o nome? Gensler. 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 E aí eles pediram que tivesse todo o interior. Então, se você olhar aqueles apartamentos ali, tá com tudo dentro, né? A lateral, que era uma empena cega, também era toda de acrílico e você conseguia ver. Enfim, era muito mais para encantar quem estava passando na rua e para fortalecer o nome da marca do que propriamente vender o projeto, né? Agora, aqui tem outros trabalhos, enfim. Agora é interessante, né? Porque... tá aí, ó. Aí são alguns trabalhos profissionais, enfim, projetos. E o que eu estou agora dedicando mais tempo nesse último ali, eu estou trabalhando com habitação delivery, né? Casas moduladas para venda, onde você vai acrescentando módulos, enfim. Estou trabalhando nessa história agora, numa empresa dedicada que chama Moradas, e aí a ideia vai virar uma espécie de bandeiras. A gente está fazendo o primeiro agora, chama Morada Videiras, lá no Vale das Videiras. Enfim, um pouco mais na área de desenvolvimento e incorporação. O que eu estava comentando com o Bruno aqui, eu estou um pouco saco cheio de fazer maquete profissional. Por quê? Cara, sabe essa coisa que faz uma imagem para mim? Ele está quase assim, ele chega no escritório, eu preciso... planta, corte, fachada, 3D, O que tem? A gente tem uma planta. Porra, cara, como é que eu vou fazer o projeto, cara? E eu vou começar agora a botar uma taxa de projeto, porque eles começam a definir projeto lá dentro do escritório. Então, às vezes, é uma maluquice, cara. Tem 20 pessoas na reunião vendo a maquete. De corta imagem se tornar uma ferramenta de projeto. Não, que mas, por exemplo, eu sei que o FEU, eu tenho um contato bem estreito com o FEU, né? E eles fazem as maquetes de estudo dentro do próprio escritório. Então, a gente troca muita informação de equipamento e tal, volta e meia eles vão para lá, para uma impressora nova que vocês compraram, como é que não sei o quê. Porque a gente também tem essa toda dificuldade que vocês têm de conseguir figura humana, né? Aí, o que a gente fez? A gente está imprimindo todas as nossas figuras. Então... sempre tentando essa ideia do conceito, que espaço é esse? É um espaço de yoga, tem lá uma pessoa impressa fazendo yoga, né? E por aí vai. É um mundo sem fim, né? Acho que é isso, só para falar um pouquinho assim, da minha trajetória, assim, tem mais coisa, mas um pouco, né? Assim, acho que é importante estar aqui na academia falando, né? Eu sempre falo isso para os alunos, assim, projeto se faz trabalhando e muito, né? Projeto se faz desenhando, projeto se faz fazendo maquete, né? E para a gente melhorar, não tem inspiração, né? A gente tem que, Pedro da Luz que fala, precisa de muitas horas bunda de prancheta, né? Então é um pouco isso, né? A gente tem que trabalhar, né? É isso, gente. Obrigado. Luciano, ótimo, beleza. Pessoal, eu sei que está um pouquinho tarde, mas está aberto a perguntas aí. As apresentações foram muito interessantes, muitíssimo interessantes, e eu acho que a gente viu um panorama dessa arte de
de apresentar, de fazer, de estudar, de auxiliar o projeto de arquitetura no conjunto dos 4 que falaram aí. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem uma aqui, uma lá, podem fazer à vontade. Tá? Eu não sei se vocês estão com horário muito apertado para ir embora. Tá? Tá bom. Então, vou dar para vocês. Boa tarde. Então, sobre, na verdade, pergunta aos 2 do meio, né? Sobre, primeiro, os softwares que vocês usam no serviço de vocês, quais os softwares que vocês recomendam para nós que somos estudantes. E a outra pergunta é uma questão. A IA, ela de fato veio para ficar, não vou ser uma pessoa leiga nisso. Só que assim, agora, antigamente você já tinha que saber uns 5, 6 softwares. Agora você tem que saber muito mais, e como você falou, você dorme, você acorda com uma IA nova, que tem que aprender o prompt. Assim, meu caso, eu sou técnico em informática, eu sei o como é chato você ter que programar e rinoceros e grasshopper e por aí vai. Então eu queria saber, a gente formado, como é que esse mercado vai... Você está me entendendo? Como é que a gente vai entrar nesse mercado? Porque o mercado está com a régua muito alta. E eu acredito que a faculdade ensina arquitetura, não software. E como é que você vê isso, como alguém que tem escritório de renderização? De 3D e outras coisas muito mais. Obrigado. Quer que retorne o microfone ou faça outra pergunta? Fala que eu vejo. Certo. Obrigada. Boa noite, eu sou a Suzana, eu estou no 8º período e a minha pergunta está relacionada à representação, acho que os 4 conseguem responder. Em relação a desenho, acho que tem muito a ver com a prática ali, né, o hábito de desenhar, assim como o projeto, eu acho que tem muito a ver o ato de projetar com o desenho, você vai desenvolvendo. Quanto mais você desenhar, mais você consegue ter essa ideia, né, do projeto. Mas em relação à renderização, eu fico um pouco perdida em relação a essa linha de aprendizagem, como é que ela funciona para buscar referências. Eu já vi que tem uma galera que vai buscar referências em fotografia. Então, a minha pergunta é, como foi o processo de aprendizagem, especificamente no meio entre o início, o ponto de partida e o fim, onde você já é expert e reconhecido pelo que você faz? Olá, boa tarde. Eu sou o Caio, sou ex-aluno da FAO. Atualmente também estou com um estúdio que começa com visualização. Não estou no Brasil, estou na Europa. Mas tem algumas perguntas, na verdade teria muitas perguntas. Acho que poderia ficar muito tempo falando sobre. Mas acho que uma primeira pergunta, acho que já foi feita aqui em relação ao trabalho com IA, que acho que é fundamental todos estarem por dentro disso. Mas, ao mesmo tempo, também não enlouquecer, porque de uma hora para outra muda muito. Mas uma primeira pergunta que eu tenho é em relação a essa transição das imagens, começa com imagem e com vídeo, e depois entra num full marketing campaign, né? Então, que pega desde ali desse início. E ali também acho que é um momento, imagino que também se trabalhe com muitos profissionais, para além de arquitetos e trabalhadores de 3D, então designers e outras frentes. Acho que essa comunicação como um todo, acho que é muito interessante. E entender qual foi esse momento, como que começou isso. E depois, uma outra dúvida também, é o momento da transição ali. Eu acho que quando a gente está na faculdade, a gente tem muito olhar ali como artista. E a visualização, enfim, a maquete, tudo isso a gente tem muito do artista ali o tempo inteiro, e como arquiteto também. Mas qual é o momento que tem ali o interruptor do empresário que entra também? Qual é esse momento de transição, como que é isso? E acho que também é uma coisa que pode se abrir um pouco para os estudantes. Acho que é isso.
Bom, responder aqui a primeira pergunta. Acho que respondendo diretamente, o software que a gente usa no escritório hoje é o 3ds Max e o Corona como renderizador. Mas hoje eu vejo que isso não é mais tão importante assim, porque tem diversos softwares que você vai chegar num resultado tão bom quanto. E o mais importante, acho que você já tem, que é o interesse de estar aqui essa hora vendo a gente. Então, agradecer a você e a todos que estão aqui. e realmente é isso, né? Quando eu comecei, tinha o padrão de mercado, que é o que todo mundo usava, né? Era 3ds Max e V-Ray na minha época. E agora todo mundo usava isso. Então, se você perguntasse, era isso. Tinha que usar isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem muita gente que faz renders incríveis com SketchUp, tem V-Ray Corona para SketchUp, tem o D5 Render, que já trabalha com inteligência artificial, que é um software que o pessoal está falando muito agora. Tem o Real, que é render em tempo real. Enfim, a gente já testou todos, mas como tem aquela coisa do processo, que eu falei, né, não é só fazer imagem bonita, né, isso tem que estar muito azeitado no processo, você tem que ter velocidade e tem que estar apto para fazer as mudanças necessárias. Então, hoje, a gente opta por continuar ainda no 3ds Max com Corona. Isso é padrão de mercado mesmo. Eu já sou um pouco mais velho que o Rodrigo, então já passei por mais outros, né? A gente começou com 3D Studio Max em DOS, aí foi para o 3D Studio, depois 3D Max, aí depois passou pelo Lightscape, do Lightscape foi para o V-Ray, do V-Ray para o Corona, ou seja, de verdade, o que você tem... Aí é misturar a pergunta de vocês dois. Você tem que educar teu olhar. Tá? Eu estava conversando sobre isso ontem com os artistas mais sêniores do escritório, falando sobre isso. Falando assim, olha que curioso, as melhores imagens que a gente tinha eram dos artistas X, quando eles faziam pós. Agora, as melhores imagens com IA é das mesmas pessoas. Por quê? Tanto faz a ferramenta, vale o teu olho. E aí você perguntou como é que eu educo o olho? É o tempo inteiro, como você educa a aprender a falar uma língua. Fotografia é excelente, então estudar os fotógrafos, estudar os enquadramentos e entender que o enquadramento tem um objetivo, não é só para ser bonito, é simétrico porque tem que ser simétrico, é bonito. Não, às vezes você quer mostrar amplitude, às vezes você quer mostrar proximidade, às vezes você quer mostrar um detalhe, como eu falei, quente, frio. Então, assim, a fotografia te abre um leque enorme. Então, a curiosidade é o que você falou, é o primeiro caminho. E aí, dali em diante, porque o software vai mudar o tempo todo. A gente está falando aqui de Corona. Corona, nesse momento, é o Corona. Daqui a pouco vai mudar. Então, eu acho que isso é o de menos, tá? A curiosidade, realmente... Aí, assim, entrando já um pouco na outra pergunta, que eu acho que é já mais complexa, o processo de fazer 3D... Eu estava conversando com eles antes. Eu ando meio maluco com esse negócio. Você falou que não pira com o IA, eu piro. Eu piro. Então, tem dia que eu fico assim, desesperado, porque... Pensa bem, o nosso processo hoje, né? E já tem um tempo que o processo é assim. Você faz um modelo 3D, você texturiza o modelo 3D, aí você tem uma equipe que coloca árvore, textura, material, né? A gente chama de finalizador, aí o cara que ilumina, sai uma imagem, tem um finalizador que faz aquilo num pós-Photoshop e hoje em dia mistura com AI, né? Eu acho que isso tudo vai mudar. Eu acho que, na verdade, você vai pegar uma referência, ou pegar um blueprint, ou pegar uma planta, da planta já vai sair alguma coisa em 3D, você vai ficar mudando pelo IA o ângulo, do IA você vai pegar 10 referências, eu quero o quê? Eu quero esse Blue Hour, eu quero esse Golden Time, e assim vai linkar aquela coisa com essa, vai sair uma imagem. Ah, não, eu quero um pouquinho para aquela, vai fazer outra, e no final você não vai ter o 3D. Então, assim, a coisa está no meio de algo está acontecendo, numa velocidade frenética, então a gente acha um programa hoje, acha que entende alguma coisa, 2 dias depois você já se acha burro, porque saiu outro que faz 10 coisas melhores, entendeu? Então, assim, é frenético o que está acontecendo, é assustador, e a gente vai tentando acompanhar, não pode deixar o trem passar por completo, né? E aí, indo para a tua pergunta sobre estúdio e tal, eu tenho um bichinho que me pica, que é o empreendedorismo, tá? Eu acho que o empreendedorismo é a mola mestre que move uma economia, que move um país, que gera emprego. E eu sou bastante inquieto, né? Então, assim, a gente começou com a coisa do 3D, um tempo depois eu já virei sócio de uma agência, depois a agência eu trouxe para dentro da agência, depois a gente montou o escritório fora. Eu não paro. Na verdade, assim, o empreendedorismo é o que me move.
Assim como eu hoje faço a imagem, filme, bababá, daqui a pouco eu vou trazer uma coisa nova, como a gente já está fazendo salas de imersão e daqui a pouco vai vir outra. Porque essa inquietude é algo que é meu, né? Mas para isso funcionar, tem um empreendedor, eu tenho um grupo de empreendedores já há uns 10 anos comigo, e um deles, que é o cara da Casas Pedro, o Felipe, ele fala assim, para todo cara que tem iniciativa, tem que ter um cara de acabativa. O Fernando é o cara de acabativa. Entendeu? Porque se eu ficar inventando ideia o dia inteiro e não tiver as pessoas para fazer, então eu tenho um sócio na equipe de comunicação, um sócio que é o Fernando na equipe de 3D, um sócio na parte de stand. Se eu não tiver equipe, eu só fico tendo ideia, entendeu? Então eu tenho ideia, eu olho, eu estou sempre com tendência, por isso que eu fico maluco olhando a inteligência artificial, mas eu tenho que ter um background ali comigo, em volta, de entender de fluxo de caixa, de fazer aquelas coisas chatas que fazem uma empresa andar. Sem essas coisas, a empresa não anda. O Feu tem uma frase que eu gosto, que é, como é que é? É o eu presa. Quando o cara faz tudo, é o eu presa, só ele tem ele. E não adianta, né? Você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vai acompanhado. Então, não tem uma receita, mas tem uns caminhos que a gente tem que seguir, né? Passo a passo. É isso. Então, hoje a gente começa no momento que o cliente está comprando o terreno, e às vezes eu começo levando o terreno também, né? Então, teve produtos que, por exemplo, eu originei o terreno, aí junto com um time, a gente viu qual era o produto para aquele terreno, delineou o produto, levou para um cliente, ele falou, olha, isso aqui... Porque uma coisa é você levar um terreno para um incorporador e falar, ó, isso é um terreno. Outra coisa é você levar um estudo dizendo aqui cabem 50 casas de 4,5 milhões, e no estudo da Barra da Tijuca você hoje tem casas de 5,5 milhões para cima e casas de 3, mas você não tem a faixa de 4,5. Eu estou te falando de uma história de um produto, tá? E aí depois a gente pegou aquele produto, deu um nome, deu uma marca, que a gente chamou ali de branding, naming, isso é um nome bonito, mas é isso. E aí a gente criou uma campanha para vender aquele produto, que ele estava no centro da Barra e tal. E aí a gente criou as imagens. Ou seja, a imagem chegou lá na frente já. Ou seja, no momento que eu estava fazendo imagem, eu sabia tudo que eu tinha que fazer, porque eu já tinha começado lá atrás, né? E isso foi um modelo interessante que a gente montou, e eu acho que não tem muitas empresas ainda, bem poucas mesmo, sendo sincero, porque a gente juntou coisas que não se juntavam, né? E eu brinco que o meu papel hoje em dia na Domus é criar pontes. Então eu crio ponte entre comunicação e produto, entre produto e marketing, entre marketing, produto e ponto de venda. Então eu crio conexões que, na verdade, antes as pessoas não conseguiam visualizar, tá? Não, e a gente começou a fazer isso também. O projeto de Chantal Darém da Fábrica, era assim. Ainda não pegou o stand, e aí vendas aqui, mas é muito interessante porque anos acabamos que a gente encontrou esse mercado, e aí tem outra equipe de design que vai fazer comigo, isso. E aí vai de qualquer maneira, tipo, conversa com a gente ter passado por isso. Mas aí esse processo inicial, os clientes queriam fazer com o Enem ainda está sendo uma difícil. Eu estou vendo alguns estúdios, assim, é isso, né? A gente cria alguma coisa e depois aquilo começa a andar por aí. E a gente tem um ecossistema também de estúdios de 3D que trabalham com a gente, né? E alguns têm me perguntado exatamente o que você está me perguntando. O que eu te diria é o seguinte, em cada área dessas, você tem que ter um negócio, senão não funciona. E em cada área dessas, você tem que ter um cara realmente especialista, não é um designer. Entendeu? Se ele não entender de comunicação de verdade, ele vai fazer marca bonita. Marca bonita não serve para nada. Só serve para ser bonita, mas não vai resolver. Então, assim, tem que entender profundamente de cada vertical dessa, porque se não entender, assim, até exemplificando, por exemplo, na nossa equipe de stand, a gente tem uma equipe de criação para stand, uma equipe para interior de stand e uma equipe para executivo. Porque eu descobri que o cara que criava, ele se frustrava quando viam destruindo o projeto dele, né? Então ele cria, mas ele não vê destruir depois, né? Só vê quando está pronto. Assim, a vida de arquiteto é dura. Não, é engraçado porque, cara, a coisa mais difícil do mundo é conseguir mão de obra para fazer maquete. Não é só maquete, não. Não, mas assim, nem formar, enfim, tudo. Hoje, nossa equipe tem...
Eu, um sócio, mais 12 pessoas. 12, mas eu teria demanda para ter 20, se não mais. Eu estou recusando trabalho, não tenho como pegar. Mas o problema é que aí tem a questão da parte administrativa. Se eu tenho uma equipe azeitada, eu preciso de pouca administração. Se eu tenho uma equipe que precisa de muita gente, não adianta eu crescer, porque isso não vai, no final das contas, gerar um valor. Não, eu vou ter muito gasto também. Então, eu já tem um tamanho, um limite, com o tipo de mão de obra que eu consigo atingir. Mais do que isso é difícil, né? Eu acho que gente é o problema do país, assim, sempre foi, né? Durante muitas épocas a gente se sentia sempre desconfortável, né? Ou a gente estava com uma equipe muito grande que não dava conta da demanda, como ele está falando, ou a gente estava com uma equipe muito pequena que não dava conta da demanda, ou muito grande que era um custo fixo muito alto. Então a gente estava sempre desconfortável. Aí eu já sofri umas 3 crises aí. E na última eu decidi que quando a gente voltasse, a gente ia montar um modelo diferente, que é o que a gente tem hoje, que é o que eu chamo de um marketplace, um ecossistema, onde eu tenho uma equipe, por exemplo, na parte de 3D de 30 e poucas pessoas, é pequena, mas eu tenho um ecossistema de uns 30 estúdios que trabalham comigo. Aí eu cresço e encolho de uma maneira mais inteligente, né? Na parte de comunicação, são vários squads, como a gente monta. Então, eu tenho desde diretores de arte que estão em Goiânia, tem no Sul, tem em Brasília, tem em São Paulo. Exato. E aí eu monto... Isso me permite uma coisa muito interessante, que é o problema que eu tinha é o seguinte: quando aumentava muito a demanda, caía a qualidade da entrega. Quando eu hoje em dia monto squads, onde eu tenho... Squad é um nome também bonitinho, mas assim, squad é um grupo que vai atender aquele projeto, né? Então eu tenho diretor de arte, só os sócios que se replicam no resto, né? Então eu tenho para cada projeto. Então esse projeto não atrapalha esse, que não atrapalha esse, que não atrapalha esse. Isso ficou muito legal, essa mudança. Remoto, eu tenho um escritório ainda físico, mas a gente só vai apresentar a campanha, fazer reunião criativa, esse tipo de coisa. Mas o dia a dia nosso é muito remoto, né? Apesar de estar todo dia com o cliente, eu estou sempre na rua, né? Nós também estamos em trabalho remoto, somos 3 sócios. Até esqueci de falar do Márcio Fresteiro, que é um arquiteto nosso sócio. Ele que é o cara mais da tecnologia, que podia até responder melhor a pergunta do software, mas eu respondi por ele. E vai de acordo com a demanda, né? A gente trabalha muito com freelancer, temos já muitos conhecidos que trabalham com a gente e, dependendo do tipo de projeto, a gente vai contactando. Só vou falar uma última coisa, que aproveitar que eu estou na faculdade para botar mais caraminhola na cabeça de vocês. Eu tenho notado assim, uma diferença muito grande, principalmente por causa do trabalho remoto, com a turma nova que vem saindo da faculdade, né? Ou porque já se sentem mais prontos do que estão. Então, assim, a gente vem fazendo muito um processo que eu não gosto. A gente sempre criou internamente dentro do escritório grupos, eles estão aqui de provas, de treinamento, de criar as equipes, que é o que ele falou. E a gente hoje vem contratando muito mais gente sênior do que gente júnior. E às vezes você paga 3 vezes por um cara sênior, que seriam 3 júnior, mas ele produz certo. E aí é muito difícil. E eu fico com uma questão muito grande minha interna do que vai acontecer com a geração nova, ainda despreparada para entrar no mercado de trabalho, porque do mundo acadêmico para o mundo do dia a dia, do mundo profissional, a gente vê, existe um hiato natural. Eu até estimulo muito que vocês fiquem até 5º, 6º período sem trabalhar mesmo, porque isso aqui bebam dessa água, faz muito bem. Mas depois, quando vocês começarem o processo, hoje é mais complicado do que era antes, tá? Eu tive que ler livro. Eu comprava aqueles 3D Max desse tamanho e lia. Hoje vocês têm tudo na internet, mas se não acessarem e não tentarem mudar e não ficarem altamente inquietos, não... Informação até demais. É difícil. Isso. Era mais para dividir esse ponto. É isso. É isso. Obrigado. Olha, eu queria... Antes aqui de agradecer a eles, eu queria agradecer a faculdade. Eu queria agradecer a faculdade por essa iniciativa, porque quando eu escuto aqui o Bruno dizendo que há 30 anos é a primeira vez que ele volta na faculdade,
eu vejo o quão importante foi o trabalho que vocês fizeram para reunir todos esses ex-alunos e trazer aqui e mostrar a potência que essa faculdade é, a potência que a gente tem e o que a gente significa na sociedade e para formar outras pessoas. Por exemplo, o Bruno estava falando que precisa, ele vai, forma, Sadala, o Luciano, todo mundo, a gente ajuda a formar com o que a gente aprendeu aqui. Na realidade, então, eu queria fazer um agradecimento a vocês, diretor, vice, administrativos, chefes de departamento, Robinho, que está aqui até essa hora, os extensionistas, Igor, todo mundo que está aqui, e eu acho que é um momento assim de ouro que a faculdade está vivendo. Tá? Então, queria agradecer e agradecer a vocês agora também, porque as apresentações foram excepcionais.